povo! Um bom domingo para você. Que bom ter você aqui junto comigo para mais um dia estudarmos a lição da Escola Sabatina Jovem juntinhos. Eu quero convidar você nesse momento com a sua liçãozinha na mão, acompanhar comigo a história que está aqui na nossa lição de hoje. A história de hoje fala a respeito de duas mulheres. Uma se chama Maia e a outra se chama Valentina. Maia chegou para Valentina um certo sábado com um pão e entregou para ela e disse assim: por favor, eu quero te dar esse pão. Por quê? Onde elas moravam, lá na Geórgia, em 1993, estava acontecendo um conflito armado. E a gente sabe, de acordo com os livros de história, que quando acontecia as guerras, os conflitos, a alimentação se tornava um pouco difícil, porque ficava tudo muito escasso. E então, Valentina não vinha se alimentando direito já fazia alguns meses devido a esse conflito armado. Mas ela sabia que Maia também não estava nas melhores condições. Por isso ela disse: não quero o pão, imagina, fica para você que você também precisa. E Valentina disse assim: não, eu quero te dar esse presente. Você não pode recusar um presente que eu tô te dando. Então, a Valentina disse assim: eu aceito, mas a gente vai cortar o pão no meio e cada uma fica com uma metade para ser justo. Então, Maia aceitou a proposta da Valentina e elas foram até uma cozinha, cortaram o pão no meio e cada uma pegou uma metade. Aí, quando estavam voltando para casa, tinham 15 quilômetros, gente, 15 quilômetros para caminhar até chegar em casa. Valentina estava andando ansiosa para chegar em casa e comer aquele pão com uma deliciosa sopa de cevada e água, porque era o que ela tinha. E pensando: nossa, esse pão com aquela sopa, não sei você, mas eu amo pegar o pão e passar ali na sopa, porque fica uma delícia. E era ansiosa para chegar em casa e comer aquele pão com aquela sopa. Mas aconteceu que no meio do caminho, ela foi passar por uma ponte. E nessa ponte havia uma mulher sentada. E essa mulher estava com muita fome, muito magra, e ela olhou para a Valentina e disse assim: por favor, me dê um pouco de comida, um pedaço de pão que seja. Valentina, que então contava as horas para chegar em casa e comer aquele pão com aquela sopa, abriu mão daquele pão tão desejado e deu para aquela senhora faminta. A senhora então olhou para Valentina e disse assim: obrigada. Não como há 3 dias. Você me salvou da morte. Eu imagino que para Valentina deve ter sido muito difícil abrir mão daquele pão. Graças a Deus, nunca passei por uma situação de fome, de escassez de alimento. Mas quando a gente compra algo que a gente gosta muito, por exemplo, um bolo, você fica ansioso para sentar, comer aquele bolo, aproveitar daquele bolo, curtir cada pedacinho. E é um momento feliz, porque você está comendo algo que você gosta muito. Agora imagine para Valentina, que vivia num momento de escassez, e abrir mão de algo que ela queria tanto para dar para uma pessoa que ela nem conhecia. Demos a única coisa que queríamos acima de tudo para aquela senhora e salvamos a sua vida. Foi um sacrifício real e nos deixou mais felizes do que nunca. Muitas vezes, Deus nos pede alguns sacrifícios, mas a recompensa desses sacrifícios é tão grande que nada mais importa. Quando Deus te pedir algo que parece ser um sacrifício, lembre-se da história dessa mulher. Às vezes, na maioria das vezes, você pode estar salvando a vida de alguém. Não deixe de estender a mão, mesmo em momentos de dificuldade. Porque Deus jamais vai deixar de olhar, de cuidar, de resolver o seu problema. Porque Deus não desampara os seus filhos. Eu espero que a história de hoje faça você refletir a respeito de ajudar os mais necessitados. Que a gente possa abrir a nossa visão em relação a essas pessoas, que muitas vezes a gente passa por tantas delas na rua, vira o rosto
Faço questão de nem cumprimentar para que não me peçam nada. Que o meu e o seu coração esteja aberto para essas pessoas e a gente possa realmente ajudar aqueles que mais necessitam. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, na lição de hoje o Senhor nos trouxe uma história maravilhosa de abdicar dos meus desejos pelo bem dos outros. E nesse momento, Pai, eu suplico que isso seja real na minha vida, na vida de cada jovem que acompanha esse canal de estudos. Que nós possamos aprender a olhar as pessoas que necessitam de nós, que necessitam de Ti. Que nós tenhamos um coração aberto às dificuldades dos outros, aos problemas dos outros, e possamos ser acolhedores em todos os sentidos. Que possamos acolher as pessoas que necessitam de alimento, que necessitam de roupa, que necessitam simplesmente de um abraço. Que possamos ter o coração e os olhos abertos para aqueles que precisam de nós. Suplicamos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.